E aí, galerinha, tudo bem? Vamos agora fazer a aula 11 e 12, tá? Que é basicamente uma aula de interpretação de texto e tem um pouquinho de gramática, que são os adjetivos possessivos, mas é tranquilo. Bom, vamos começar com um warm-up, que é para a gente entender o assunto dessas duas aulas. E o assunto basicamente está aqui introduzido, né? Então, nós temos aqui um casal, provavelmente um casal mesmo, marido e mulher. O senhor está com um papel na mão e no outro cômodo temos um menino, né? Tá aqui todo cabeludo, o quarto todo bagunçado, um saquinho de salgadinho aqui, ele é obeso, não é isso? E aqui na tela está escrito Nintendo Presents NFL Football. Então é um jogo de videogame, né? Um jogo de futebol por videogame. E aí o pai fala: I don't know how the kids getting fat. He plays football for 4 hours a day. Então eu não entendo como que o meu filho fica, a criança, né, está engordando, porque ele joga futebol durante 4 horas por dia. Claro que é uma ironia, porque o menino está jogando futebol, tá, mas é por videogame, ele não está praticando futebol ativamente, né? Então é um esporte, videogame é considerado um esporte, mas não é um esporte, não é uma atividade física. E tem crianças que passam horas mesmo na frente do videogame e acabam se alimentando mal, não parando para comer direito e acabam engordando. Isso é um problema sério e que acaba acarretando a obesidade. Bom, entendido esse cartoon, essa charge, façam agora o exercício aqui de baixo, tá? Pausem o vídeo e façam aqui. Agora que vocês pausaram, vamos ler aqui o Think About It. A obesidade na infância e na adolescência já é considerada uma epidemia e precisa ser combatida. Assista ao vídeo a seguir, que trata de um estudo feito com as crianças na Austrália. E veja qual é a situação naquele país em relação ao tema. Depois de vê-lo, leia a transcrição completa e o áudio, né? Então nós temos aqui, você seleciona esse link, cola no seu navegador e assista ao vídeo, pause esse vídeo aqui, assiste lá e volta para cá. Muito bem, interessante, né? Eu entendo que o inglês deles é um pouco difícil, eles falam muito rápido, é um inglês muito próximo do inglês britânico, mas eu acho que deu para vocês captarem algumas palavrinhas e o sentido geral da imagem, né? Então vamos agora ao primeiro texto. O que eu fiz? O que eu sempre faço em sala de aula e que eu fiz na aula anterior aqui no vídeo também. Eu selecionei algumas palavras, além das que estão no glossário, para vocês procurarem, porque elas são fundamentais para o entendimento do texto, tá? Então nós temos aqui, ó, out of shape, body shape, complaints, essa primeira parte, e lá embaixo, lead to, carry, hips, ties, researchers, waist measurement e hip measurement. Busquem essas palavras, completem o glossário aqui de baixo, que são as palavras que estão selecionadas lá no texto, e façam o exercício do 1 ao 8, tá? Então pausem o vídeo e façam isso agora, depois voltem para cá. Prontinho. Bom, lembrando que eu não vou passar o gabarito, porque o gabarito está lá no plural. Se vocês tiverem qualquer dúvida, depois eu esclareço, tá? Agora eu vou passar para a parte de gramática. Prestem atenção. Eu coloquei aqui 4 frases. This is my car. This is Meg's car, and that's her house. I want to know your name. People don't worry about their health. Opa, faltou um. Bom, o que a gente tem aqui? A gente tem o que você tem que identificar o tipo de pronome que eu estou utilizando aqui. Primeiro, a gente observa o my, né? Her, your e their. São 4 dos pronomes dos adjetivos possessivos. Por que eles chamam adjetivos possessivos? Bem, notem, galera, eu já falei isso para vocês. Em inglês, a gente não fala menina bonita. Como o adjetivo é o que modifica o substantivo, a coisa, né? Ele vem antes da coisa. Então, por exemplo, para eu falar uma mesa branca, em inglês eu tenho que falar branca mesa, porque é isso que diferencia essa mesa. Ela não é uma mesa qualquer, ela é uma mesa branca. Então, esse é um possessivo, indica posse, e ao mesmo tempo é um adjetivo, ele modifica. Tá? Então, ele indica posse e modifica. Então, aqui eu tenho o substantivo.
correto? Nesse caso aqui, o substantivo é car, carro. Nesse aqui, o substantivo é house. Nesse caso, name. E nesse, saúde. Lembrando que substantivo é tudo aquilo que em português eu consigo colocar o artigo a e o. Então, o carro, a mesa, a casa, o nome, a saúde. Então, tudo isso aqui é substantivo. E o que vem antes dele vai modificar esse substantivo, correto? Então, ele é um adjetivo. Só que ao mesmo tempo que ele modifica, ele indica que é posse, que alguém é dono desse objeto aqui. Quem é o dono desse objeto no caso? Ela. Então, é a casa dela. O meu carro, o seu nome, a saúde deles, entendeu? Então isso aqui modifica e indica posse, por isso que ele chama possessivo adjetivo. Em inglês, para cada um, para facilitar, vou fazer aquela tabelinha. Então, para eu, no caso possessivo adjetivo vai ser my. Para você, o adjetivo vai ser your. Opa. Para ele, o objetivo vai ser his. Para ela, vai ser her. Para coisa. E agora para coisa? A coisa tem vida, né? Aqui tem gramática que fala que o possessivo de coisa é it's, e tem gramática que não aceita esse possessivo. Mas vamos deixar aqui, tá? It's. Para nós, nosso, our. O you, vocês, continua o mesmo, de vocês. E they vai virar their. Ok? Só tomem cuidado com uma coisa, tá, gente? Em português, a gente fala assim, Priscila comprou um cachorro para seu namorado. A gente coloca isso em português, a gente usa o pronome seu para se referir ao dela. Em inglês, cuidado para não usar o your, tá? Porque o your é só seu mesmo. No caso dessa frase que eu falei, ela comprou um cachorro para o namorado dela e não para o seu namorado, porque senão seria o seu, de você que tá me ouvindo falar. E eu estou falando que ela comprou para o namorado dela e não para o seu, tá? Então, she bought a dog for her boyfriend. Porque se eu falar she bought a dog for your boyfriend, vou estar falando para o seu namorado e no caso é para o dela. Tá? Tomem cuidado, que isso é um erro comum nesses dois casos aqui. Tá? É basicamente isso. Então, o que vai vir depois destes pronomes, ou no caso desses adjetivos possessivos, o que vai vir depois dele aqui? O que vai vir depois? O objeto. O objeto que é possuído, né? Então, no caso, my house, my name, my computer, my pen, your book, his TV, her videogame, whatever, ok? Então, depois disso aqui, sempre vai vir um substantivo, algo que vai indicar que é a posse desse possessivo aqui, entendido? Então, é só isso daí. Agora, vamos voltar lá. E vamos fazer agora o exercício do 9 ao 15. Se tiver alguma dúvida, por favor, me avisem, ok? E tem lá no plural, tem um videozinho também que tem uma explicação, outra explicação sobre o pronome, o possessivo adjetivo. Se vocês quiserem, assistam lá, tá bom? Boa aula para vocês, qualquer dúvida eu estou por aqui.